Hoje, o conceito de rede domina o nosso mundo através das redes sociais digitais. Mas será que você já parou para pensar mais profundamente no que está por trás de tudo isso e no que isso poderia ter a ver com a sincronicidade e com o inconsciente coletivo? Neste vídeo vamos ver qual é a relação. Vamos começar com uma citação de Carl Jung que resume muito do que iremos falar. Segundo Jung, se alguma coisa cai no inconsciente, imediatamente entra na rede de associações do material inconsciente, podendo, eventualmente, surgir conexões de alto valor que atravessam o consciente ou sobem a ele sob a forma de inspirações. Vemos que nesse trecho, Jung fala de rede de associações e de conexões, o que se liga ao tema das redes complexas que iremos abordar, e também as redes sociais digitais. Para este vídeo, usaremos como base a obra do psicólogo junguiano Joseph Cambray, que afirma que os conceitos de Jung do inconsciente coletivo e do self possuem relação com os mais recentes desenvolvimentos da ciência moderna, como a teoria da complexidade, do campo unificado, das redes e de outras, que iremos explicar neste vídeo. Cambray afirma que o modelo de inconsciente coletivo de Jung pode ser visto como manifestando uma estrutura de rede. O psicólogo também mostra que outros autores exploraram essa abordagem, exibindo, por exemplo, os diagramas de Edward Edinger em seu livro Anatomia da Psique em forma de rede. Para entendermos melhor esses conceitos, vale a pena fazermos um pequeno passeio sobre a história de algumas ideias científicas. A visão mecânica e materialista da ciência moderna vem sendo substituída pelo paradigma da complexidade, que é uma visão que substitui o velho modelo mecanicista e linear por um paradigma sistêmico. No novo paradigma, os fenômenos são vistos como redes e sistemas dinâmicos. Outra característica dos novos modelos são as propriedades fractais, onde propriedades similares se repetem em diversas escalas, fenômeno que é chamado de autossimilaridade. E a parte contém o todo. As fractais estão presentes em vários fenômenos e camadas da natureza, sendo bastante importantes para o desenvolvimento matemático e científico atuais. As redes interconectadas de que estamos falando são complexas e auto-organizativas, ou seja, complexo aqui é tudo aquilo que supera a causalidade linear e reducionista do paradigma antigo. E auto-organização é um fenômeno que emerge da própria ordem e informação presente nesses sistemas, que são como redes distribuídas, com ênfase na interconectividade de todas as partes, ao invés de uma linearidade onde A causa B, B causa C, etc. Vejamos como exemplo a estrutura de rede complexa de uma única bactéria unicelular. Podemos perceber que é um sistema complexo com uma rede distribuída e altamente conectada, que funciona de forma não linear, onde várias partes afetam várias outras partes ao mesmo tempo. Isso é um ótimo exemplo dos sistemas complexos e redes de que estamos tratando. Para citar novamente Cambray, são considerados complexos os sistemas com múltiplos componentes capazes de interagir uns com os outros e que, agregados, produzem comportamentos ou propriedades que são de uma ordem superior à dos componentes e não predizíveis em termos de seus comportamentos conhecidos. Tendem a ser abertos ao ambiente, produzindo maior ordem interior, e assim são referidos como sistemas auto-organizativos. Os povos antigos possuíam uma visão de mundo mais alinhada ao que hoje chamamos de sistemas complexos. Podemos chamar a visão de mundo dos antigos de holista, do grego holos, que significa o todo. Esses povos não separavam mente e matéria, interior e exterior, de maneira absoluta como nós fazemos. Após a chegada da ciência moderna, consolidou-se uma visão mecanicista e quantitativa da realidade, associada à visão newtoniana, pois tinha grande influência das ideias e contribuições do cientista Isaac Newton. Newton considerava que o mundo era composto basicamente de átomos sólidos viajando num espaço totalmente vazio. A visão de mundo newtoniana se tornou reducionista e linear, ou seja, buscava simplificar as coisas, considerando quantidades e relações lineares, e não qualidades e elementos mais complexos, que seriam irredutíveis à análise matemática. Ao mesmo tempo que isso nos trouxe muito progresso técnico, acabou esquecendo uma parte real do mundo, a parte qualitativa, caótica e não quantificável. No livro A Visão Sistêmica da Vida, Fritjof Capra e Pierre Louise falam sobre a mudança do paradigma reducionista para o complexo e comentam que no novo modelo não se trata de ver apenas o contato duro e direto de objetos uns com os outros, mas de perceber relações e padrões de relações entre os objetos. O ponto de vista deixa de ser das meras
meras partes e passa para ter um foco no todo. Segundo os autores, a mudança de perspectiva de objetos para relações não ocorre com facilidade, pois é algo que contraria o empreendimento científico tradicional na cultura ocidental. Na ciência, somos informados de que as coisas precisam ser medidas e pesadas, mas relações não podem ser medidas e pesadas. Relações precisam ser mapeadas. Quando mapeamos relações, descobrimos certas configurações que ocorrem repetidamente. É o que chamamos de padrão. Redes, ciclos e fronteiras são exemplos de padrões de organização característicos de sistemas vivos e ocupam lugar no centro das atenções na ciência sistêmica. Uma das principais mudanças na visão de mundo mecanicista e reducionista newtoniana veio com a descoberta dos campos de força, principalmente pelo trabalho de Michael Faraday, que revolucionou o mundo ao descobrir as linhas de força elétrica e magnéticas. Ele criou o conceito de campo para falar dessas forças invisíveis, mas atuantes e dinâmicas, que ele considerava que permeavam todo o espaço. Ou seja, na visão de Faraday, o espaço e a própria matéria eram compostos de campos e linhas de força dinâmicos. O espaço não era vazio, mas pleno. Mais tarde, a eletricidade e o magnetismo foram unificados, e depois foi formulado o conceito de campo unificado, um tipo de plenitude cósmica que unificaria todos os campos de força e fenômenos num único todo. Joseph Cambray mostra que há relação entre a chegada do conceito de campo e as visões da teoria de Jung, para citar novamente o psicólogo. De uma perspectiva junguiana, nós identificaríamos essa ideia do campo como a reemergência de uma ideia arquetípica, levando a uma visão de um universo completamente interconectado, uma imagem a que o próprio Jung recorreria fortemente. Vemos então que, contrastando com a ideia reducionista e atomista de corpos materiais sólidos interagindo num espaço vazio, temos na ciência a visão de um campo unificado, um plenum de energia que é a base e origem de tudo. Além dessa ideia de uma fonte geral que origina e anima o mundo material, também é comum no pensamento holístico a ideia de que todos os fenômenos estão altamente interconectados por esse mesmo campo, pois toda porção de matéria, todos os corpos, surgem a partir desse substrato inicial do campo unificado por diferenciação. Ou seja, esse campo, inicialmente indiferenciado, começa a se organizar, a se diferenciar, a partir de subdivisões e modificações de si mesmo. A partir daí, com mais desenvolvimentos dessa substância primordial una, que era a verdadeira meta dos alquimistas, surgem todas as outras milhões de outras coisas, corpos e entes que passam a permear o universo. Mas o campo unificado permanece lá, servindo como base de todos esses fenômenos e também como a grande teia que os une. É daí que vem o conceito das redes, que são interconexões entre os entes extraídos do campo unificado em combinações significativas, formando uma grande teia cósmica e dando origem também a todas as redes e cadeias de união que vemos no nosso universo. E é por isso que a noção de um espaço pleno e das redes se liga ao conceito de sincronicidade. As sincronicidades são coincidências significativas que evidenciam as conexões de alto valor nessa rede. A visão da psique humana e da realidade como rede complexa, fractal e não linear, ajuda a compreender melhor e integrar o conceito de sincronicidade num paradigma maior. Segundo Cambray, a auto-organização reflete a informação de sistemas complexos e é uma característica inerente ao universo, do aspecto micro ao macrofísico da natureza inorgânica. Ela se estende através das propriedades de sistemas biológicos até as manifestações da mente, incluindo-se comportamentos individuais e coletivos, bem como a evolução das culturas, e inclui todas as aspirações mais elevadas dos humanos. Esta noção proporciona uma visão mais ampla que coloca a sincronicidade e o self em diálogo não só com conceitos da ciência e da matemática modernas, mas também em sinergia com todas as camadas da natureza, do universo e da própria existência, visto que, sob esta ótica, toda a realidade é composta por conjuntos e camadas de sistemas complexos fractais entrelaçados numa grande rede cósmica. Rede esta que é uma expressão do próprio universo conhecendo a si mesmo e agindo sobre si mesmo. As redes conectadas que vivemos hoje no mundo digital são mais uma expressão desse mesmo princípio, que vemos também na interconexão dos átomos, moléculas, células, ecossistemas, estrelas, galáxias, e o cérebro humano é talvez a rede mais complexa que conhecemos
conhecemos no mundo e o melhor exemplo para entendermos a relação da psique humana com o conceito de rede. A neuroplasticidade de nossos cérebros e a impressionante capacidade de adaptação e combinações de nossas redes neurais exemplificam tudo o que estamos tratando aqui neste vídeo. A interação evolutiva do cérebro humano com o ambiente natural e o desenvolvimento da cultura, arte e tecnologia também exemplificam o que estamos falando aqui. Como o Campbell falou, a evolução das culturas também está incluída nesse grande esquema de auto-organização. Joseph Campbell diz que a visão de Jung sobre os arquétipos no inconsciente coletivo é a de uma rede altamente conectada, que é o que vemos hoje também no mundo digital. Muitas coisas no universo são redes, e várias pessoas já apontaram a similaridade que há entre essas redes em diferentes escalas, o que revela também a natureza fractal da realidade. Podemos ver, por exemplo, que as estruturas das cidades e dos microchips são semelhantes, pois é o mesmo arquétipo agindo por trás deles. As redes mais primordiais são as do campo unificado, da natureza, das nossas redes neurais e sociais. Devemos lembrar que as redes sociais e eletrônicas são apenas mais uma expressão artificial desse mesmo princípio, para assim integrá-las em seu devido lugar, como um instrumento que são. Assim evitamos sermos iludidos, tragados e prejudicados por elas. O que estamos fazendo quando analisamos arquétipos, símbolos e mapeamos padrões, seja nas artes, nas sociedades ou em qualquer outra área, é ajudar esse sistema geral holista, complexo e auto-organizativo, essa fonte fervilhante de energia, a agir sobre si mesmo. Estamos ajudando no desenvolvimento dessa grande rede e do campo unificado. Faz parte do trabalho para o novo ciclo da humanidade essa jornada psicológica do mapeamento, conhecimento e vivência dos arquétipos, da cultura e de nossos conteúdos psíquicos. Também faz parte disso a elaboração de um novo mito para o século XXI, de um novo paradigma. Segundo Jung, estaríamos atualmente entrando num novo ciclo da humanidade, com o fim da Era de Peixes e a chegada do novo Aeon, a Era de Aquário. É aqui que vemos como é importante o trabalho com a teoria e prática junguiana, pois tem o potencial de ajudar a revolucionar, conceitualmente e na prática, nossas vidas e a maneira como vivemos no mundo, visando sempre o desenvolvimento do espírito humano, da cultura e do cosmos em geral. O surgimento da internet e das inteligências artificiais pode ser considerado também uma expressão deste novo ciclo humano, onde estamos fazendo uso direto de redes complexas digitais. Para dar um exemplo de algumas associações de conceitos e imagens, consideremos que uma das primeiras tecnologias de cabos para conectar computadores em rede se chamava Ethernet, junção das palavras ether, que significa éter, e net, rede. Éter é um dos nomes para o campo unificado, e vemos aí a semelhança entre os conceitos com que falamos. No último livro que Jung escreveu, chamado Um Mito Moderno sobre Coisas Vistas no Céu, ele falou sobre as aparições de discos voadores e outros fenômenos celestes e extraterrestres, como um possível movimento do inconsciente coletivo reconfigurando a si mesmo, ocorrendo objetivamente no mundo na forma das imagens dos OVNIs e ETs. No filme O Exterminador do Futuro, a rede que dá vida à inteligência artificial se chama Skynet, ou seja, rede do céu, fazendo mais uma ligação entre os conceitos que estamos tratando: rede, céu, extraterrestres e campos. No livro de Jung, o formato e aparência circular dos OVNIs é visto como uma expressão dos mandalas, que são figuras características do que Jung chamava de self, a totalidade psíquica que transcende o ego individual. O self é a expressão psicológica de Deus no homem, o arquétipo do todo, da totalidade. Podemos pensar nesse trabalho psicológico e cósmico que estamos propondo com as sincronicidades e redes como um tipo de geração de mandalas, ou de hipermandalas coletivos. Os mandalas também simbolizam a geração da ordem a partir do caos, o que, segundo Cambridge, se assemelha muito com a capacidade auto-organizativa dos sistemas complexos. Citando novamente Cambridge, a qualidade transformadora dessas imagens, especialmente quando emergem espontaneamente na beira da loucura, lembra muito o tipo de ordenamento que surge em sistemas auto-organizativos, que de fato são visualizados como vindos à existência na beira do caos. Esses processos estão no coração da emergência do cosmos como uma realidade física e psicológica. Mostra-nos a experiência que os mandalas individuais são símbolos de ordem e que eles ocorrem nos pacientes principalmente durante períodos de desorientação ou reorientação psíquicas. Como círculos mágicos, eles amarram e subjugam os poderes anônimos do mundo das trevas e descrevem ou criam uma ordem que transforma o caos em cosmos. Ao trabalharmos com as redes no mundo, impulsionamos tanto as partes
quanto o todo, pois tudo está ligado, em todas as camadas e escalas. Podemos dizer, então, que diante de toda a efervescência, caos e desordem que vemos no mundo, vamos fazer emergir um hipermandala de alta ordem e ajudar a desvendar o self transpessoal que se desdobra nesse novo ciclo. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.